Nós voltamos com a sua hora mais divertida do dia, aqui na nossa Hora da Venenosa. E agora é o momento do nosso bate-papo. A gente vai começar contando a história. Nós mostramos aqui na Hora da Venenosa, agora há pouquinho, a alta do filho do Malvino Salvador, o Ryan. Também o filho da Kira Grace, que é a esposa do Malvino. Ele tem 6 meses e ficou internado com bronquiolite. É uma infecção viral. O ator confirmou que ele e a esposa, a empresária e atleta Kira Grace, sempre tomaram muito cuidado com a saúde dos filhos. Isso que ele quis destacar. Mas algumas coisas acabam fugindo do controle do pai e da mãe, né? Aí ele disse o seguinte no post dele, ó. Quem é pai e mãe entende a angústia de ver um filho adoecer. Nós aqui em casa sempre estamos atentos com a saúde dos nossos filhos. Cuidamos da alimentação, buscamos criar uma rotina prazerosa, trabalhamos o emocional, incentivando o esporte e permanecemos em contato com excelentes profissionais que nos orientam no sentido de buscar um caminho saudável e feliz. Mas mesmo assim, inevitavelmente há momentos que fogem ao nosso controle, como foi no caso do nosso campeão Ryan. O Malvino fez aí um alerta mesmo sobre a seriedade dessa doença que acometeu o filho dele e precisou de cuidados tão intensivos que ele foi parar na UTI, um bebezinho de 6 meses. E ela é realmente uma doença que acomete esses bebês e até com uma certa frequência, a gente pode dizer. Eu tô aqui com o pediatra, Dr. Mário Utiamada, é isso mesmo? Isso mesmo. Utiamada. Utiamada. UTI Amada. UTI Amada. Muito bem-vindo aqui no nosso programa, na nossa Hora da Venenosa. E a gente vai falar dessa doença, uma infecção. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carol. Satisfação imensa estar aqui Obrigada. com vocês. Minha mãe tá lá ligada todas as tardes vou mandar um assistindo beijo vocês. pra ela. Como é o nome dela? Marico. Marico? Um beijo. Dona Marico, um beijo. Seu filho é uma graça. E assim, a bronquiolite é uma infecção das vias aéreas inferiores. Como é que a gente pode explicar melhor? Nesse período de inverno, a gente tem muitas infecções respiratórias. Aquele resfriado, aquele catarro no nariz, aquela tosse. Quando essa infecção atinge daqui para cima, são as vias aéreas superiores. Um resfriado comum. Quando atinge os pulmões, aí a gente tem duas possibilidades, basicamente. A bronquiolite, que é a inflamação dos bronquíolos, e a pneumonia, que é a inflamação do pulmão como um todo. Total. A bronquiolite é uma das grandes causas de internação hospitalar, principalmente entre as crianças abaixo dos 2 anos de idade. Por quê? Com um risco Por que maior. essa idade? Porque o que acontece? Imagina que uma das nossas funções vitais é a respiração. A gente precisa do oxigênio do ar chegar até os pulmões e lá nos alvéolos passar para o sangue, onde ele é distribuído para o nosso corpo. O ar passa pelo nariz, desce pela traqueia, os brônquios e os bronquíolos, que é lá no finzinho da via aérea, antes de chegar no alvéolo, para o oxigênio passar para o nosso sangue. A bronquiolite é uma inflamação justamente dessa via aérea terminal. Finalzinho ali. É o finalzinho do caminho, né? E nas crianças, quanto menor é a criança, mais novinha é, mais difícil pode ficar a possibilidade dela respirar e absorver esse oxigênio. Por isso, quanto mais jovem o bebê, maior o risco e maiores as chances de complicação. Como é que essa contaminação é feita? Como é que contrai? É uma bactéria? A bronquiolite, em geral, a gente chama bronquiolite viral aguda. É uma infecção viral. de vias aéreas inferiores, geralmente causada por vírus, sendo que o principal é o vírus sincicial respiratório, que causa mais ou menos em torno de 75% dos casos de bronquiolite é por causa do vírus sincicial respiratório. Mas a gente tem nesse período, que a gente chama de sazonalidade, que é aquele finzinho de outono, inverno, vários vírus respiratórios circulando. A gente tem esse que a gente está com bastante medo ultimamente, que é o coronavírus. Mas a gente tem uma série de outros vírus, incluindo o vírus sincicial respiratório, que é um dos grandes causadores dessa doença, que é potencialmente perigosa, principalmente para os bebês menores de 1 ano, menores de 6 meses. E nesse nível aí de realmente chegar a ir para UTI, igual o Malvino falou, a gente cuida, presta atenção, cuida da alimentação, tem sempre esse cuidado especial com os filhos, mas tem coisas que fogem ao controle de pai e mãe. Realmente, porque no nosso ambiente, na nossa atmosfera, a gente tem vários vírus circulando, né? E eles estão no ar.
Claro, não está em todo lugar. Ele passa de uma pessoa que está contaminada, através das secreções respiratórias, para outra que está próxima. Por isso é importantíssimo, né, isso que o próprio Malvino destacou, né, todos os cuidados, né, para a gente não ter essa transmissão de pessoa a pessoa. Inclusive, interessante... E é da Carol, mesma maneira que a gente transmite qualquer vírus. Os vírus respiratórios em geral. É a mesma maneira... A gente tem falado muito da maneira de transmissão do coronavírus. É igualzinho. É exatamente da mesma forma. Os vírus respiratórios se comportam dessa forma. Aglomeração, a não higienização das mãos. Exatamente. Por isso a grande importância da gente ter esse distanciamento social e as medidas de higiene, o uso de máscara. Até interessante, Carol, ano passado a gente viu uma redução importante dos casos de doenças respiratórias no geral entre as crianças. Por que será? Por que será, né? Ano passado todo mundo estava com medo do corona e acabou se cuidando um pouco mais, em especial das nossas crianças. Então as medidas de isolamento, as medidas de higiene, o uso da máscara diminuiu. Aqui no Brasil a gente não tem uma estatística certa, mas na Itália tem um estudo que foi feito que diz que reduziu em mais de 40% o número de infecções respiratórias muito significativo, nas né? crianças. Muito significativo. Quase metade. Então, o isolamento, né? E essa questão mesmo da preocupação e os pais ensinarem os filhos, né? Para lavar a mão. Até essa proteção, qual seria a dica aí para os pais, né? Para proteger os filhos? Um bebezinho de 6 meses é a gente que protege, né? Sim, exatamente. Principalmente, né? Quanto mais jovem, maior o risco, né, de ter complicações da bronquiolite. Então, aquele bebezinho recém-nascido, vamos procurar ficar um pouco mais isolado, sem tanta visita, né? A criança maiorzinha, vamos procurar evitar aglomerações, sair para lugares com muita circulação de pessoas, vamos segurar um pouquinho aquela ansiedade de ir lá visitar o bebê, né? Então as medidas de isolamento comprovadamente elas protegem, né? Qual que é a idade que seria ideal aí para sair com a criança? O ideal não, mas assim, até 3 meses, até a primeira vacina, qual que seria a idade para poder sair com a criança? Em geral, independente desse período, lógico, fora da pandemia, né? Sempre procura orientar, evitar as visitas no primeiro mês de vida, que é um mês crítico, que o recém-nascido está mais exposto e mais sujeito a ter infecções e complicações, né? Aí, você pode sair, você pode visitar? Pode. Mas tomando cuidado de lavar muito bem as mãos, se proteger. Se você está doente, procurar evitar ter esse contato direto com a criança. Né? Isso é uma forma de proteção. Muito legal. A Luísa, é isso? A Luísa lá do Ana Rosa está perguntando qual é a diferença entre bronquite e bronquiolite. Ótima pergunta. A bronquite é uma inflamação dos brônquios. É um pouquinho antes de chegar no bronquíolo. O bronquíolo é um pouquinho mais abaixo. Na prática, o que acontece? A doença tem a inflamação desses canais onde passa o ar, onde passa o oxigênio. Aquele canal fica estreitinho e o ar tem dificuldade de passar. A gente escuta o famoso chiadinho no peito, que é como se fosse um assovio. A gente chama de sibilo. Então, a bronquite, que pode ter outras causas, inclusive alérgica, que a gente chama de asma, né? E pode ter sintomas tão graves quanto a bronquiolite, né? É um outro tipo de doença que pode não ser necessariamente por uma infecção. A bronquiolite, em geral, é uma infecção por algum tipo de vírus e que compromete a via aérea mais inferior. Tá. A última pergunta aqui é: por que esses bebês vão parar na UTI? Quando é que o pai e a mãe falam, não, eu preciso levar para o médico? É importante a gente destacar isso, realmente. Os pais geralmente se preocupam quando a criança está doente e tem febre. Mais do que a febre, a gente precisa observar se a criança está respirando bem, se ela tem sinais de desconforto respiratório. Quando está o perigo? Quando a criança está taquipneica, a respiração está muito acelerada, muito curta, cansada. A gente vê, principalmente no bebezinho, que a barriguinha afunda ao invés de encher. A gente vê sinais de esforço respiratório. O que é isso? A gente vê o bebê fazendo força com o peito, com as costelinhas mexendo para respirar. A gente vê a retração da fórcula, faz uma covinha no pescoço. Esse é o faz o batimento da asa nasal. Se o seu bebê ele está com muita tosse
está cansado para respirar, está com dificuldade para mamar, para se alimentar, o ideal é passar por uma avaliação médica, né? Procurar um pronto atendimento, procurar o seu pediatra para ser avaliado. Para a segurança do bebê. Doutor, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Teríamos mais aqui assuntos para bater, mas ficar aqui debatendo a tarde toda. Mas a gente vai continuar e o doutor está nas redes sociais. Tá aí, ó, as informações que você quer pro doutor. Cadê? Tem o telefone dele, tem o WhatsApp, tem o telefone não, WhatsApp não, tem o Instagram. Para você ir até lá e bater papo com ele, tá? A gente volta amanhã com a Hora da Venenosa, 2h30, cheio de notícias e bate-papo, tá? Até amanhã. Beijo, boa terça-feira para todo mundo. Obrigada, viu? É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Se porta como louco.